Você já se sentiu pequeno demais diante de uma missão que Deus colocou na sua mão? Eu hoje estou aqui junto com você para pensarmos um pouquinho sobre autoestima, valor, visão. E começando com essa pergunta, como é que você se vê? Quando você se olha no espelho, quando você imagina os desafios que você tem pela frente, você já olhou para si mesmo e disse assim: eu sou tão pequeno, eu sou incapaz de cumprir essa missão, eu não tenho condições, existem milhares de pessoas melhores do que eu, isso não dá para mim, tô fora. E continua procrastinando uma decisão importante. Quem saiba de uma nova etapa na sua vida, um novo curso, um novo projeto, novas atitudes, a constituição de um sonho. Mas um sonho que não seja somente seu, o sonho de Deus para a sua vida. E eu estou falando sobre Gideão. Se em algum momento da sua história da vida você se sentiu incapaz de conquistar algo, de fazer algo que Deus te chamou para fazer, eu poderia dizer que temos muita coisa em comum com Gideão, talvez temos muitas coisas em comum com Pedro, com Tomé, com os apóstolos, porque aqueles que estão no centro da vontade de Deus precisam aprender que eles não estão sozinhos. Deus está ao seu lado. E é sobre isso. Não é como você vai para a missão, mas com quem você está indo para a missão. Em Josué, capítulo de número 6, encontramos Israel vivendo mais uma vez a consequência do ciclo: pecado, pedido de socorro a Deus, Deus manda o libertador, tempo de paz, pecado. Esse ciclo parece um ciclo doentio. E ao invés de o povo de Deus se voltar para o Senhor, manter uma vida de intimidade com Deus, o que eles fazem? Escolhem se afastar, escolhem a idolatria, escolhem desobedecer ao Senhor. E aí nós temos a história de Gideão. Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, Israel estava sendo roubado, Israel estava tendo toda a sua produção roubada, agrícola, os seus animais. Israel estava sendo humilhado pelos midianitas. Deus então vai levantar mais um juiz, um libertador, porque o povo agora entende que só tem uma saída: pedir socorro ao Deus eterno, Deus todo-poderoso. E aí Deus chama Gideão. Gideão, então, primeiro, estava escondido. No lugar que era para pisar a uva, prensar a uva, ele estava ali escondido naquele tanque, fazendo o quê? Malhando trigo, tirando a palha do trigo, mas escondido para não ser visto pelo inimigo. E aí, então, quando ele está ali escondido, talvez viajando nos pensamentos, no medo, na insegurança dele, Deus começa a conversar com ele. O anjo do Senhor aparece a Gideão e o Senhor diz para ele assim: o Senhor está com você, valente guerreiro. Está lá em Juízes capítulo 6, verso 12. Talvez Josué tenha sentido o seguinte: esse cara não me conhece, qual é a dele? Eu sou um covarde, eu sou frouxo, eu estou aqui cheio de medo, eu sou inseguro, eu não tenho como acreditar nisso que ele está falando. Você está falando com a pessoa errada, cara. Eu não sou esse valente guerreiro que você está me chamando. Mas a história não é assim. Gideão, que se vê como um homem fraco, inseguro e incapaz, recebe de Deus algo extraordinário, excepcional. Deus o vê como alguém que pode ser usado para libertar Israel. Gideão se via como um derrotado. Deus vê Gideão como um vitorioso, porque a vitória é do Senhor.
Em Juízes, capítulo 6, versículos 15 a 18, diz assim: Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? Minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando. E, por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse o Senhor. Quando eu olho para esse diálogo, para essa conversa, eu vejo alguém que escuta algo que mexe com a sua alma, mexe com a sua essência. Muitas vezes acontece a mesma coisa com a gente. Olhamos para as nossas fraquezas, para as nossas limitações e não para aquilo que Deus é e pode fazer em nossa vida. O bate-papo, a conversa de Deus com Gideão, começa Deus lembrando quem ele é, o poder dele, os milagres que ele operou na vida de Israel. Deus fala sobre a libertação do Egito, Deus mostra fidelidade, aliança, e Deus termina dizendo: Eu sou o mesmo Deus que havia agido no passado e continuo poderoso hoje para, junto com você, acabar com o inimigo do meu povo, acabar com os midianitas. Esse mesmo Deus de Gideão é o mesmo Deus que continua cuidando de nós. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, eu vejo os discípulos de Jesus demonstrando medo, dúvidas, insegurança. O que falar de Pedro afundando nas águas, de Tomé duvidando da ressurreição? Mesmo assim, Jesus continuou trabalhando na sua vida. Deus não chama pessoas porque elas já são fortes, mas Deus chama pessoas que estão disponíveis para, junto com Ele, serem fortes. E a mesma promessa que Deus fez a Gideão: eu estarei com você. Deus está fazendo hoje também para mim e para você. A mesma promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Lembrem disso. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse mesmo Deus continua junto conosco. Por isso, eu te faço um convite. Deixe Deus transformar a sua insegurança em fé. Deixe Deus te ajudar a confiar mais e mais nele e no seu poder. Não fique refém das suas próprias limitações. Se junte com Deus e vamos à luta tomar posse da vitória. Amanhã continuamos com Gideão, porque a guerra ainda vai começar. Mas Gideão já aceitou a chamada de Deus para a missão. E você, tem aceitado a chamada de Deus para a missão?